acho, né? Às vezes você pode estar saindo de um lugar com muita raiva, com muita... porque o líder fez isso, o líder fez aquilo, né? E às vezes você está saindo por causa de coisas que o líder fez e você não concorda, e não por causa da palavra. Mas se você está saindo porque o líder está em pecado, ou sei lá, qualquer outra coisa, e não reconhece, beleza. Ah, não tem conserto, não está se resolvendo. Ok, é melhor que saia. Sabe por quê? Se você ficar, você vai dar lugar para murmuração. Se você vai ficar, na real, você vai ficar nesse ambiente onde, tipo, tá sendo pregada a palavra como ela está sendo pregada, beleza, ponto mais importante. Mas o seu líder está em pecado, não aceita, não sei o que, ora por ele, para que o Espírito Santo abra os olhos dele. Ou, quem sabe nessa, o Espírito Santo não abre os seus olhos e você vê que você que está em pecado, é você que não está aceitando. Agora, se ele realmente já foi constatado e, enfim, ele não aceita e tal, se você vai ficar, não fique para murmurar. Fique como resistência, orando por ele, pedindo a Deus para abrir os olhos dele, pedindo a Deus misericórdia sobre a sua igreja, né? Pedindo a Deus misericórdia. Aí entra o segundo ponto, que é esse que eu falei, sobre o Espírito Santo. Se a sua igreja, em prol de religiosidade, apagou o Espírito Santo. Porque como é que você está vivendo, ouvindo o Espírito Santo, se o Espírito Santo, se você aceitou que o Espírito Santo não fala através de você, só fala através dele? Como é que você aceita, como é que você está ouvindo o Espírito Santo que Deus colocou em você, se você não aceita os dons espirituais que está escrito na palavra? Ou tá ou não tá, gente. Se está escrito, não importa o que a religião A ou B está dizendo. Se na Bíblia está escrito, está escrito. Entendeu? Então, e aí quando você se coloca nessa posição de tipo, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, esse pastor tal, tá em pecado, não sei o que e tal. Aí você sai com raiva. Aí tem, como eu falei, tem o ficar. E se você vai ficar, como eu falei, ora por ele. Se você sabe, você tem certeza que o pecado está nele, não em você, ora por ele, né? E pede para Deus te dar clareza. Às vezes não vai ser ele o problema, mas vamos dizer que seja. Se você vai ficar, ore por ele. Se você vai sair e não está aguentando qualquer situação que esteja acontecendo, seja a igreja não está sendo bíblica, o pastor está em pecado, os líderes estão em pecado, às vezes não é nem o pastor, nem os líderes estão em pecado e não aceitam e tal, não sei o que. Saia e vai viver literalmente a sua vida. Quer ver um texto que fala praticamente isso? Jesus que disse. Esse foi um dos textos que Deus deu para mim, para minha esposa, inclusive, no momento. Não fique lá para murmurar, para falar mal pelas coisas. Você vai entrar em pecado. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Não faça isso. Saiu, vai viver a sua vida. Ó. Lá em João 21, de 20 a 22, Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. A quem Jesus amava, o seguia. Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Aí uma tradução diga: siga-me você. Ou, em outra tradução, quanto a você, siga-me. Que para mim dá no mesmo. Essa palavra foi muito forte para mim e para minha esposa na época. Por quê? Porque senão a gente cai nessa de tipo, as pessoas estão muito erradas e eu estou muito certo. Irmão, não há um justo, um sequer, a palavra diz. Só o fato de você estar falando mal, ou de você estar, às vezes, até plantando semente em outras pessoas, você já está em pecado tanto quanto ele que está fazendo qualquer outra coisa lá e não está aceitando também. Então, quanto a você, siga-me. Se vai ficar lá na igreja e vai ser a resistência, e você tem certeza que o pastor que
está errando, as lideranças estão errando, ore por eles, não murmure e siga a Deus, siga a palavra. Se você vai sair porque não dá, você não consegue ficar, saia e de novo, quanto a você, siga-me. Não fica nessa, porque eu quero ver justiça, que esse pastor, que essa liderança, que isso, que aquilo. Olha, Deus fala que dele é a vingança. A igreja é sua ou é de Deus? É uma pergunta muito séria. Se a igreja é de Deus e eles estão errando e não aceitam, vamos dizer que eles estão errando e não aceitam e tal, e você sai e você fica, que eu quero ver justiça. A Bíblia está falando que é de Deus essa parte. E a igreja, ela não é sua, ela é dele. E às vezes você vai sair para você reconhecer o seu pecado de não abandonar o Espírito Santo e pau de religiosidade, o seu pecado de ficar falando mal de líder, por mais que você, vamos dizer que você está certo, mas ficar falando mal está errado, entendeu? Você vê lá em Saul, né, quando Saul, o rei que ia ser o próximo rei, ele não coloca a mão nele. Ele entende a autoridade de Deus e tipo assim, é Deus que vai tirar ele na hora que tiver que tirar. Então entenda, não é você que vai fazer isso. Se Deus mandou você fazer algo especificamente, mas tenha certeza que foi ele que mandou fazer, beleza. Às vezes Deus chegava para os seus profetas e usava eles para ir lá no líder, no rei, né? E falava assim, ei, né? Você está errado. Deus falou. E aí eles têm a chance de acertar ou errar. E essa questão desse rei aí, ele tipo assim, ó, por que você fez isso? Por que você ofereceu incêndio, né? Porque você fez ali no caso de Saul, né? Porque você fez meu Deus, minha cabeça agora deu uma bugada. O sacrifício não era papel dele fazer, né? E aí ele, não, porque isso, porque deu várias justificativas. Ele não aceitou que ele estava errado. Quem vai se resolver com ele lá, quando você lê, quem? É Deus, na hora certa acaba. Vai acabar. Deus vai tirar. Ou ele vai reconhecer. Aí quando chega lá na frente, tem um rei, né, que comete um erro muito feio de pegar uma esposa que não é dele, de assassinar o marido dela. Mas quando ele é confrontado pelo profeta, ele, na hora, o arrependimento. Então, tipo, quem está reinando, né? No caso, vamos dizer que é rei ali na igreja, né? Vamos dizer assim, quem está em posição de autoridade é o pastor. Mas quem tira é Deus. Se Deus mandar você fazer algo, você tem que fazer, beleza? Mas se ele não mandou... Eu ouvi uma palavra muito sábia esses dias atrás. Não tente colocar a mão, né, em alguém ou em um lugar onde Deus está passando a espada dele. Sua mão vai junto. Entendeu? Então, se Deus não mandou você colocar a mão, não coloque. Se Deus mandou você não fazer tal coisa sobre alguma situação, não faça. Sua responsabilidade é o quê? Orar. Somente. Se ele mandou você fazer, beleza. Mas cuidado. Não achar que Deus está mandando você fazer algo que eu achei uma vez que Deus estava mandando fazer algo, depois Deus disse claramente, não faz não. Eu não estou mandando você fazer. Não faz não. Graças a Deus eu não fiz. Entendeu? Então, gente, tá acontecendo isso tudo nas igrejas, responsabilidade nossa. Nós estamos colocando pessoas onde não deveríamos colocar, nós estamos seguindo cegamente, mesmo que o pastor diz A e a Bíblia diz B, meu irmão, pelo amor de Deus, vai lá, confronta e não aceita, ou vai orar por ele, ou realmente
A coisa tá feia. Entendeu? Não é? E esse é o primeiro ponto. E o outro, de verdade, por medo, que a Bíblia fala sobre dom de línguas. Sendo o dom de línguas ali, idiomas, como alguns dizem ou não apaga o Espírito Santo por causa disso. E todos os restos dos dons ali que você pede. Entendeu? E aí você pode ser surpreendido. Lá na frente, você falar em línguas e não eram línguas e idiomas, vamos dizer. E aí? Né? Não é o meu caso. Nunca falei, né? Nem, para falar a verdade, eu não faço questão nenhuma. Inclusive, a gente vê igrejas erroneamente dizendo que para você demonstrar que tem o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Não! Não é isso que a palavra está dizendo. Não é isso que a palavra está dizendo. A Bíblia fala para buscar os dons, tá? Inclusive, ele bota, se você ler o texto lá, ele bota o dom de línguas ainda, que o dom de línguas é para você, para edificação própria. Ele só é autorizado mediante a palavra você falar em voz alta e para a congregação quando há uma tradução ou que o Espírito Santo mandou. Agora, se você como ser humano tá ali enrolando e tal, você não engana ninguém. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana, né? Mas tem dons maravilhosos que vêm do Espírito Santo, que você pode estar rejeitando por causa de religiosidade. E é por isso que as igrejas estão como estão. Porque toda a revelação da palavra, ela vem através do Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu disse. Espero que não tenha ficado confuso. No final se responsabilize, vai cuidar da sua vida. O que te importa, Jesus disse, se eu quero que ele fique vivo ou não. Ele estava falando de quem ia mandar ele para a cruz, tá? O que te importa? Isso aí é problema meu, Jesus estava dizendo. Quanto a você, siga-me. Cuida, a Bíblia não fala? Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Quanto a você, cuide-se para que não caia. Então que todas essas coisas que eu disse tenha feito algum sentido. Espero que eu esteja fazendo sentido em tudo que eu estou dizendo. E vá para algum lugar para ser usado pelo Espírito Santo, para buscar a palavra e não uma religião. Ah, mas não acha um lugar... Meu irmão, toda a igreja é falha, tá cheio de pessoas falhas, inclusive você e eu, tá? Por isso que eu te falei, busca uma igreja bíblica, não uma igreja que faz o que você acha, né? O que você acha que tem que ser. E tá difícil, eu sei, mas busca e você vai achar. Vou encerrar aqui, que Deus possa clarear para você aí o que eu não falei, que Deus possa trazer textos mais que eu não trouxe, que isso entre no seu coração, que você entenda o que eu estou querendo transmitir, se responsabilize de trazer, de você não viver certas coisas por causa de religião, por causa de pessoas, por causa de líderes. A responsabilidade é sua. A vida espiritual é individual. A salvação é individual. Você não vai poder chegar lá em cima e falar que o pastor te ensinou errado, tá? Então, ou líder, ou seja lá quem for, peguem os textos que eu falei, pegue o contexto que eu falei, busca também saber se eu estou falando que é bíblico, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.